Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, como tá difícil marcar a live, então resolvi gravar esse vídeo. E aí vocês podem interagir comigo ou no direct, ou comentando, né, fazendo os comentários, tá bom? Tô aqui então hoje para a leitura do capítulo 4 do livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, de Debbie Ford, tá? Então, capítulo 4, para quem tem o livro, é na página 41 e chama Que Vergonha. Então, vamos lá, ler, comentar um pouquinho, ler um pouco pausado até para ir, fazendo sentido. Quem tem o livro, dá uma pausinha aqui no vídeo, pega o livro, acompanha a leitura. Eu costumo dizer que é mais um sentido, então não só a audição, mas a visão, para adquirir, para absorver esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Que vergonha. Vergonha não reconhecida nem processada é o que nos faz sabotar o sucesso, ir contra os próprios interesses, tomar o que não é nosso, ceder aos velhos vícios e destruir os nossos relacionamentos. A autossabotagem é o nosso jeito de exteriorizar a vergonha que sentimos, ou seja, inconscientemente fazemos algo para nos envergonhar, de modo que possamos curar o incidente que nos causou a vergonha para começo de conversa. Outra maneira de dizer isso é: se não enfrentarmos a nossa vergonha, ela nos enfrentará. Se continuarmos a ignorar ou reprimir a nossa vergonha, nós a expressaremos de alguma maneira autodestrutiva. É por isso que é tão importante encarar a dor do passado, aprender com ela e usá-la para crescer e contribuir com o todo maior. Assim, não teremos que fazer algo para exteriorizar o que não podemos ver. Ao compreendermos o valor intrínseco da vergonha, nós a veremos como ela é, um guia espiritual para nos ajudar a entender e conhecer o nosso ser no nível mais profundo, curar as nossas feridas emocionais e desativar a nossa programação negativa. É um tratamento espiritual. O modo que a nossa alma tem de nos levar de volta para casa, para a nossa natureza autêntica. Página 42. Os atos de autossabotagem podem parecer gratuitos, mas eu afirmaria que eles são a maneira de a natureza nos mostrar a vergonha que escondemos dentro de nós e a cisão que nos consome. Podemos conseguir esconder essa vergonha por um tempo, até o dia em que o conjunto certo de circunstâncias vem nos lembrar do que temos enterrado bem no fundo do peito. Talvez sentimentos de fracasso, incompetência e desvalor comecem a agitar o nosso mundo interior, deixando-nos ansiosos, amargos e inseguros. Ou talvez a nossa vergonha seja desencadeada muito além, desculpa. Ou talvez a nossa vergonha seja desencadeada ao percebermos que os outros atingiram um nível de realização que está muito além do nosso. Ou talvez isso aconteça quando atingimos um nível de sucesso, influência, amor ou admiração que esteja além do que estávamos acostumados. Temendo ser marginalizados do nosso grupo social, provocar ciúmes dos outros membros, ou sentir vergonha por sermos mais talentosos ou bem dotados do que nossos irmãos ou amigos, nós nos impomos limites ou refreamos o próprio sucesso. Em outras palavras, sabotamos o sucesso que estava ao alcance das nossas mãos. Algumas pessoas utilizam essa queda do topo como prova de que são fracas e cheias de falhas, ou simplesmente tão medíocres quanto o resto de nós.
Entendam, elas provocam isso, claro, de forma inconsciente, mas provocam. Foi o caso de William W., um astro do beisebol de 18 anos, que tinha acabado de fechar um contrato de mais de 3 milhões de dólares para jogar num time da liga principal. Menos de 2 semanas depois, ele se embebedou, entrou numa briga e foi preso, perdendo seu contrato e arruinando todo o seu sonho num só dia. Ou pense no caso da jovem estrela que atingiu o alvo e depois disso foi várias vezes presa por dirigir embriagada e drogada. Com algumas escolhas ruins, ela conseguiu expor a sua dor e vergonha profundas, provando que não merecia, mais do que o resto de nós, a adoração de que era alvo. Não importa qual seja o ato de autossabotagem, não importa de que altura seja a nossa queda do topo ou do quanto seja difícil sair da sarjeta. Se a dor for intensa o suficiente, nós temos um vislumbre do eu que existe do lado de fora da nossa estrutura egóica. A dor e a vergonha continuam sendo os catalisadores mais decisivos para provocar a mudança num ser humano. Mas, para lidar com a nossa vergonha interior, precisamos primeiro entender o que ela é e de onde vem. Se você tiver coragem para examinar os mecanismos do ser humano, logo perceberá que possui uma gama muito mais ampla de qualidades humanas do que imagina. Uma gama mais ampla de comportamentos do que se dá ao trabalho de reconhecer. Mas vem à baila a pergunta: por que você não reconhece a totalidade de quem é? A resposta é simples. Porque foi treinado na infância a não ser você mesma. Você foi condicionado a acreditar que se apresentar aos outros com o seu eu autêntico e inteiro, expressando todas as partes do seu eu, tanto as iluminadas quanto as sombrias, tanto as boas quanto as ruins, você será rejeitado, marginalizado e rotulado. Portanto, antes mesmo de aprender a ler e escrever, você já tinha iniciado o doloroso e lamentável processo de separação da totalidade do seu eu integral. Tudo em nome do desejo de ser amado, de ser aceito e de pertencer ao seu grupo. É assim que isso funciona. Um dia, eu chego em casa do trabalho e pergunto ao meu amoroso filho de 3 anos: você lavou o cabelo hoje? E sem piscar, ele responde: lavei, mamãe. Eu fico aliviada. Quando a babá está se despedindo, ela se vira para mim ao sair e diz: ah, ele não deixou lavar o cabelo dele hoje. Então, aqui estou eu, sentada diante da coisa mais preciosa do mundo para mim e constatando que ele é isso mesmo, ele é um mentiroso. Fico mortificada. Como ele pôde, o meu garotinho lindo, mentir para mim? Alguns dias se passam e eu convido alguns amigos dele para vir em casa e sirvo um prato com 4 biscoitos. Então pergunto ao meu filho: quantos biscoitos você quer? E ele responde: 4. E eu descubro que ele é ganancioso. Algumas semanas mais tarde, depois de eu ter ficado no parquinho com ele por várias horas, voltamos para casa e vou para o escritório trabalhar um pouco. Meu filho entra e eu lhe pergunto: agora é hora de brincar com você ou é hora da mamãe trabalhar? E com um sorriso de tirar o fôlego, ele diz inocentemente: é hora de brincar. Então eu percebo que ele é egoísta. Então, ali estou eu, com meu encantador, amoroso, doce e gentil filhinho de 3 anos de idade, que eu amo mais do que tudo no mundo,
E ele já deu mostras de ser uma pessoa mentirosa, gananciosa e egoísta. Eu sei que se quiser ser uma boa mãe, devo ensinar a ele que não é bom ser tudo isso. Se eu sou boa, tenho que dizer a ele: não seja egoísta, ninguém gosta de gente egoísta. Não seja mentiroso, ou vou colocá-lo de castigo e não vou gostar de você. Não seja ganancioso, ou você não terá amigos. Minha obrigação é envergonhá-lo e puni-lo de modo que ele esconda esses impulsos e comportamentos. Minha obrigação é ensiná-lo que as pessoas boas não fazem essas coisas. Mas ele já demonstrou essas características, ele já mentiu, já foi egoísta e já foi ganancioso. Ele já tirou um brinquedo das mãos de uma garotinha e já derrubou outra criança pequena enquanto corria para dar uma volta no pônei. E mais uma vez, se eu for boa mãe, preciso dizer a ele: não faça isso, não faça aquilo. Eu me sinto péssima, porque sei que se eu o envergonho, ele internalizará uma mensagem contra a qual vejo milhares de pessoas lutando, uma mensagem que sei que a maioria dos homens e mulheres internalizou. Existe algo errado comigo. Eu não sou legal. Eu não tenho valor. Eu sou ruim. Vivo em conflito com a noção de que, se ele mostrar naturalmente os seus impulsos humanos e eu o repreender por isso, ele incorporará a mesma programação interna de vergonha que o resto de nós carrega. Fiquei horrorizada com esse pensamento quando me dei conta da razão por que rejeitamos, reprimimos e odiamos partes da nossa humanidade e nos constrangemos com elas. Meu filho não é diferente de todas as outras crianças da sua faixa etária. Ele é um garoto normal, saudável, com impulsos humanos normais. Mas ele é humano, perfeito e imperfeito, assim como você e eu. Eu queria encontrar um jeito de ensinar ao meu filho que há momentos em que uma dose de ganância pode ajudá-lo a poupar dinheiro para o futuro, ou que um pouco de egoísmo pode ajudá-lo a impor limites a um colega de escola ou de trabalho abusado. Eu gostaria que ele soubesse que, se um predador da internet perguntar o seu nome, seria aceitável mentir e inventar uma identidade falsa. Até mesmo sofisticar a mentira dizendo que ele não tem 14 anos e está sozinho em casa, mas que é um policial de 45 anos que sabe quem ele é, onde está. Como mãe, quero que meu filho entenda que existe o claro e o escuro, o bem e o mal. Assim como uma bênção e uma maldição em todos os aspectos da nossa humanidade. E nunca ouvi uma história melhor do que esta, do Guru Mai, o líder da Siddha Yoga Foundation, para ilustrar esse ponto. Um dia, o regente de um reino muito próspero mandou chamar um dos seus mensageiros. Quando ele chegou, o rei lhe disse para sair pelo mundo e encontrar a pior coisa que existe e trazê-la dentro de alguns dias. O mensageiro partiu e voltou dias depois com as mãos vazias. Intrigado, o rei perguntou: "O que você descobriu? Não vejo nada." O mensageiro disse: "Está bem aqui, Sua Majestade." E esticou a língua para fora. Espantado, o rei pediu que o jovem se explicasse. O mensageiro explicou: "A minha língua é a pior coisa que existe, pois pode fazer coisas horríveis. Minha língua diz coisas torpes e conta mentiras. Eu posso me permitir exageros com a minha língua que me deixam cansado e doente, e posso dizer coisas que machuquem outras pessoas. Minha língua é a pior coisa do mundo." Satisfeito, o rei então ordenou que o mensageiro saísse pelo mundo, atrás da melhor coisa que existe. O mensageiro partiu às pressas e mais uma vez voltou depois de alguns dias, sem nada nas mãos. "Onde está?" o rei gritou. Mais uma vez o mensageiro esticou a língua.
Como assim? Perguntou o rei. Explique-se. O mensageiro explicou. Minha língua é a melhor coisa que existe no mundo. Ela é uma mensageira do amor. Só com ela posso expressar a beleza sublime da poesia. Minha língua me ensina sobre o gesto refinado e me orienta na escolha dos alimentos que nutrem o meu corpo. A minha língua é a melhor coisa que existe neste mundo, pois me permite entoar o nome de Deus. Desde o início da vida, nós somos treinados a rejeitar e reprimir certas partes de quem somos, porque acreditamos que elas sejam ruins. Mas no momento em que fechamos a porta sobre um desses aspectos nossos, desencadeamos a batalha com o nosso lado sombrio. A negação do nosso eu, seja por meio da repressão, da supressão ou da rejeição, é o alimento que sustenta e nutre os impulsos sombrios que nos levam a atos espontâneos de autossabotagem. Dizem-nos: não fique com raiva, não seja egoísta e não seja ganancioso. Não seja. É a mensagem introjetada em nós nos primeiros anos de vida. E depois que tivermos determinado por medo e por vergonha, toda a miríade de características que temos de que rejeitar, essa mensagem interna passa a comandar todos os nossos comportamentos e escolhas. Estejamos conscientes ou não, todos nós agimos com base em sentimentos devastadores de vergonha, humilhação e constrangimento. Fazemos o possível para evitar o sentimento brutal da dor causado pela ideia de que não somos bons o suficiente. Esforçamo-nos para encobrir o fato de que acreditamos estar marginalizados, separados e sozinhos por causa das nossas supostas falhas e fracassos como seres humanos. Tentamos desesperadamente evitar o sentimento de vergonha que pesa mais do que uma âncora de 2 toneladas no pescoço, destruindo os nossos sonhos, a vontade de viver e a alegria. Para nos libertarmos do que, segundo o teólogo e psicólogo John Bradshaw, é a vergonha que nos amarra, precisamos distinguir a vergonha saudável da vergonha tóxica. A culpa saudável é um mecanismo embutido, cujo objetivo é nos ajudar a reconhecer quando estamos nos comportando de maneira aceitável e quando não estamos. Esse sentimento saudável de vergonha é como um barômetro interno que nos informa quando estamos exercitando a nossa integridade e quando nos desviamos dela. Ela serve como um alarme que nos alerta quando nos afastamos do nosso eu superior ou verdadeiro e estamos fazendo escolhas com base no nosso eu inferior. A vergonha saudável produz sentimentos e sensações no nosso corpo que nos ajudam a perceber quando nos desviamos do curso, como uma bússola interior. A vergonha saudável, como uma bússola interior, a vergonha saudável faz o máximo para nos orientar e nos direcionar para o potencial mais elevado, seja ele qual for. Ela é instintiva, natural e necessária para monitorarmos o nosso comportamento. A vergonha saudável faz parte do sistema operacional humano. Todos vivenciamos em nosso corpo o sentimento que nos faz perceber que estamos fazendo, ou estamos prestes a fazer, algo inadequado. Por exemplo, se bebemos a ponto de não conseguirmos falar direito à mesa de jantar, a culpa saudável nos comunica que estamos nos colocando numa situação constrangedora. Se estamos próximas demais do marido de uma amiga ou usando algo muito revelador, a voz da vergonha saudável nos diz para nos afastarmos ou nos cobrir. Todos nascemos com esse mecanismo, e quando nos conectamos a ele e conseguimos distingui-lo, ele passa a ser um grande aliado e amigo. A vergonha tóxica, por outro lado, é resultado da nossa programação.
Ela entra no nosso sistema na forma de uma mensagem negativa que incorporamos de alguém ou de uma maneira ou de uma mentira que contamos a nós mesmos. Então, como um mofo, a vergonha tóxica cresce nos recessos escuros e ocultos do nosso mundo interior. Ela se torna mais grossa e densa, acabando por nos cobrir como um revestimento espesso que destrói a autoestima e sufoca o senso de valor próprio. Cada situação que provoca o sentimento de que somos feios, inferiores, burros ou sem valor colabora com o crescimento dessa vergonha tóxica, tornando cada vez mais difícil reconhecermos o eu autêntico. À medida que incorporamos cada vez mais mensagens pautadas na vergonha, começamos a criar inconscientemente o que eu chamo de corpo vergonhoso. Armazenada nesse corpo vergonhoso está a soma de todas as mensagens negativas que recebemos daqueles à nossa volta. E fossem essas mensagens intencionais ou inconscientes, elas produziram os mesmos resultados. Dentro desse corpo vergonhoso, existem milhares de minúsculas feridas e todas elas têm vozes audíveis que avisam para que tenhamos cuidado ou para que sejamos cuidadosos, pois a qualquer momento, esses juízes gigantes, as grandes criaturas que chamamos de adultos, pais, professores e sacerdotes, investirão contra nós com as suas espadas, também conhecidas como reprovações. Ou talvez, pais ou cuidadores, intencionalmente ou não, tenham esfacelado a nossa dádiva mais preciosa, a única que conhecemos, a expressão livre e autêntica de nós mesmos. Eles nos ridicularizaram por rirmos alto demais, por brincar demais, por não querermos comer todos os vegetais do nosso prato. Eles caçoaram de nós quando estávamos carentes ou assustados. Apontaram o dedo para nós quando fizemos alguma coisa estúpida e gritaram conosco quando íamos tocar algo que era deles. Repreenderam-nos zangados ou nos puxaram pelo braço quando nos atrasávamos. Eles se vingaram de nós quando estávamos felizes e quando estávamos tristes, quando perguntávamos demais ou quando nos trancávamos no nosso quarto porque éramos considerados desagradáveis ou egoístas. Como não conseguíamos mais amar como antes, temerosos de que o nosso eu verdadeiro fosse realmente detestável, deficiente, imprestável e inaceitável, inconscientemente chegamos à conclusão devastadora de que éramos ruins e não merecíamos amor, atenção, respeito e sucesso. Todos esses pensamentos e medos nos levaram a cultivar crenças negativas, que são a nossa fonte mais profunda de vergonha. A pessoa que sou não presta para nada. Eu sou ruim. Para a maioria de nós, a voz que dizia "você é ruim" estava em todo lugar enquanto crescíamos. Às vezes era sutil, outras vezes nem tanto. Às vezes era estridente, outras vezes um leve sussurro. Mas não importa qual fosse o tom, essas mensagens de vergonha não tinham, todas elas, o mesmo efeito tóxico e destruidor. Todas elas nos instilavam medo, dando origem ao nosso corpo vergonhoso, um estado inconsciente de ser, uma cápsula invisível que nos cerca e nos deixa impregnados com todas as mensagens negativas que não conseguimos compreender ou eram dolorosas demais para enfrentarmos. Essas mensagens, cheias de vergonha, enviadas silenciosamente ou em voz alta, fizeram com que interiorizássemos, incorporássemos uma versão da mensagem: há algo errado comigo. Eu não sou uma boa garota ou um bom menino. Vou me meter em confusão. Mereço ser castigado. Mereço não ter. Mereço porque sou ruim. Então, sem perceber, assumimos um compromisso. Se outra pessoa não estivesse nos agredindo ou torturando emocionalmente, nós mesmos iríamos nos torturar com os próprios autos de autossabotagem, pois acreditávamos que as pessoas ruins merecem que coisas ruins aconteçam a elas. Acreditávamos que as pessoas ruins não merecem amor e felicidade. Pense nisso.
Se lá no fundo você tem um programa composto de mensagens tóxicas e autodepreciativas como essa, o que mais pode esperar atrair inconscientemente para a sua vida? E o mais assustador é que, pelo fato de ter sido treinada para enfocar o mundo exterior, relacionamentos seguros, dinheiro, sucesso, diversão, sexo ou a própria refeição, a maioria de nós não se dá conta de que essas mensagens estão vivas e atuantes dentro de nós, repetindo-se dia após dia nos bastidores da nossa mente subconsciente. Um subtítulo aqui no capítulo 4. Você é ruim. Imagine isto por um momento. A mensagem "você é ruim" lhe foi ensinada, refletida, isto é, você a viu sendo transmitida a outras pessoas à sua volta e impressa em você dezenas de milhares de vezes antes dos seus 10 anos de idade. Mesmo que você tenha sido uma das poucas pessoas de sorte que ouviram constantemente o quanto eram formidáveis, ainda assim você ouviu essa mensagem nas ocasiões em que demonstrou o comportamento oposto ao recomendável. Se você é humano, é inevitável que tenha introjetado alguma versão dessas mensagens vergonhosas. As repreensões estavam em todo lugar. Muitas vezes, lhe diziam sem malícia, como: menina feia, por que molhou a cama outra vez? As boas meninas não falam desse jeito. Os bons meninos não mentem. As boas meninas não falam alto. Os bons meninos não interrompem os outros. As crianças devem ser vistas, não ouvidas. Só as boas meninas e os bons meninos conseguem coisas boas. Você é um menino mau. Vou tirar de você o seu ursinho agora mesmo se você não arrumar essa bagunça. Não quero mais ouvir a sua vozinha chorando. Chorona. Não seja um mariquinha. Não aguento mais você, saia daqui. Muitas dessas mensagens foram transmitidas, é claro, com a intenção de nos ajudar e nos ajustar, a nos dar bem e a nos transformar em perfeitas damas e cavalheiros. No entanto, a mensagem "você é ruim" foi transmitida em alto e bom tom. Se eu passar alguns dias com você, poderia escrever uma enciclopédia inteira com todas as coisas ruins que lhe disseram ou lhe fizeram, e mostrar que essas emoções negativas ficaram impregnadas no seu subconsciente e estão determinando as suas escolhas e comportamentos. A maioria das pessoas que conheci na vida, com bons pais ou não, ouviu essas mensagens de um modo ou de outro, milhares e milhares de vezes, quer tenha percebido ou não. Você interiorizou esses pensamentos e sentimentos várias e várias vezes. E por causa disso, essas mensagens negativas e muitas vezes venenosas, hoje vivem dentro de você. Esse processo não aconteceu conscientemente. Não tomou lugar porque você ponderou os fatos, pensou nas opiniões e comportamentos daqueles à sua volta, ou analisou o valor das mensagens que ouviu. Na realidade, a maioria do que ocorreu na sua vida e a moldou aconteceu numa época em que você ainda não tinha acesso às suas faculdades de raciocínio intelectual. Aconteceu antes que você pudesse até mesmo julgar conscientemente aqueles que estavam transmitindo essas mensagens. Ainda assim, você inconscientemente assimilou o significado das suas palavras, tomou decisões com base nas suas atitudes e deixou que interpretações negativas penetrassem profundamente na sua psique, o seu software humano. Você participou da criação do seu corpo vergonhoso, mesmo sem saber disso. A vergonha tóxica está na raiz do motivo que o leva a realizar coisas ruins e faz com que coisas ruins lhe aconteçam. Ela começa quando interiorizamos, sem perceber, a culpa por não sermos bons o suficiente. Interiorizamos essa vergonha sem nos dar conta do quanto é suscetível a nossa jovem e preciosa psique. Mesmo que tivéssemos os melhores pais do mundo,
Toda vez que demonstrássemos os nossos comportamentos humanos menos atraentes, toda vez que deixássemos de atingir os padrões deles ou fizéssemos algo que não fosse considerado socialmente aceitável, a mensagem "você é ruim" seria transmitida e incorporada. Gestos privados de vergonha. Nenhum de nós escapa de sentir vergonha. Talvez ela comece na privacidade do seu quarto. Talvez você tenha tido uma irmã que se insinuava para você, ou o convencia de brincar de médico, ou um pai que a visitava no meio da noite com a intenção de tomar certas liberdades sexuais. Talvez fosse uma babá, um amigo da família, ou uma mãe que dava abraços dúbios, ou um tio que fazia carícias que passavam do limite. Talvez você tenha sido advertido de que estava se comportando de maneira sexual com alguém da família. Embora no momento lhe parecesse natural beijar os seus primos no rosto. Talvez tenha sido você quem convenceu a sua irmãzinha a baixar a calcinha ou mostrar as partes íntimas aos seus amigos. Ou talvez, na ânsia de satisfazer um saudável desejo sexual, você tenha usado o cabo da escova de cabelo para simular uma penetração ou colocado seu órgão genital em lugares inusitados. No final, a sua curiosidade e o seu desejo sexual podem ter sido satisfeitos, mas a culpa por ter estragado os poucos minutos de prazer e deixado uma marca indelével na sua memória, na sua psique, na sua autoimagem. Comportamentos sexuais vergonhosos e repletos de culpa acontecem todos os dias em todas as famílias, classes sociais, culturas e níveis econômicos. Eles geralmente acontecem sem que os envolvidos tenham pensado sequer uma vez nas consequências das suas ações. Geralmente existe um algoz e uma vítima. Uma pessoa pode ser assombrada por uma atitude durante anos, enquanto outra tenta ignorá-la, não lhe dando importância. Mas, percebendo isto ou não, se você tiver uma consciência, guardará essa atitude vergonhosa no subconsciente e muito provavelmente a utilizará contra si mesmo no futuro. Stacey J. foi criada num ambiente emocionalmente caótico, onde ela vivia em tempo integral com a mãe amorosa, mas alcoólatra, e seu padrasto suscetíveis a ataques de fúria, e passava os finais de semana com o pai normal e indiferente, e a avó metodista. Quando tinha 8 anos, ela muitas vezes ouvia a mãe e o padrasto fazendo sexo, e se sentia duplamente envergonhada, por ouvi-los e por se sentir excitada com os gemidos de prazer. Na sua psique despreparada, tudo isso era extremamente errado. Você não pode ouvir seus pais fazendo sexo e, principalmente, não pode ficar excitada com isso. A sua vergonha era causada pelo fato de bisbilhotar e escavar os assuntos proibidos da Playboy, Hustler e outras revistas pornográficas, de encontrar fotos polaroids dos pais nus sendo acariciados por uma vizinha e por um beijo de língua que trocaram com um tio. Com incidentes cada vez mais frequentes de pensamentos, comportamentos e experiências sexualmente ruins, essa garotinha bonita, quieta, agradável e pacífica do meio oeste foi se consumindo pela culpa, até um dia que teria de explodir. Um desses momentos ocorreu numa nublada manhã de domingo, quando Stacy tinha 8 anos de idade. Ela tinha passado o final de semana na casa de sua avó. Por algum motivo, milagrosamente, escapara de ir à igreja pela manhã. De repente, num raro momento de solidão em casa, longe dos olhos rigorosos dos adultos, ela se sentiu intensamente excitada com a ideia de expor as nádegas nuas na janela da sala de estar da avó. Então, nesse dia, domingo, o dia do Senhor, num bairro movimentado por pais cortando a grama, mães cuidando do jardim e crianças brincando, Stacy sentiu o ímpeto impensado de baixar vagarosamente a calcinha e esfregar o traseiro contra a grande vidraça. Depois de alguns minutos, a perversa euforia transformou-se num dos momentos mais decisivos da sua infância. A avó, a irmã, o pai e sua namorada voltaram da igreja e estavam subindo na calçada bem em frente à janela. A primeira pessoa que viu seu traseiro nu foi, claro, a avó, devota de Jesus. O que aconteceu logo depois desse incidente, esconder-se atrás da porta,
receber do pai uma surra de cinto nas nádegas nuas, passar o resto daquele doloroso dia trancada no quarto de hóspedes e ouvir toda a história ser contada à mãe, que poderia pensar num outro castigo. Não foi nada comparado à profunda vergonha em que ela mergulhou. Desse dia em diante, a crença de que ela era anormal, fora dos padrões, pervertida e irreparavelmente defeituosa, tornou-se uma parte integral da história de quem ela era. Quando tinha 8 anos de idade, a vergonha sexual de Stacy se tornou o ponto principal que acabou por moldar-lhe a vida. Após passar a adolescência sendo abusada sexualmente por um membro da família e uma juventude que incluiu inúmeros parceiros sexuais, normalmente enquanto estava sob a influência do álcool ou de drogas, e 3 abortos, ela se tornou uma mulher obesa, vitimada por uma solidão crônica e ávida por voltar ao seu eu sexual. Todas as condições com relação às quais ela sente uma profunda vergonha. Exibições públicas de vergonha. Vemos evidências de vergonha em todo canto à nossa volta. Os exemplos destacam-se nas capas de revista e nas telas da TV. Nas 24 horas de noticiários e jornais, atos públicos de vergonha se tornam um lugar comum. Não precisamos ir além da TV, dos rádios, do carro ou da fila do supermercado para ver a vergonha em exposição, para testemunhar o espetáculo distorcido de nós mesmos, um exagero jocoso de como é levar um tombo ou ser humilhado em público. Os programas de namoro na TV, os reality shows, especialmente aqueles baseados numa competição e numa votação eliminatória. Os programas popularescos, os programas de rádio com comentários ofensivos e as revistas de fofoca. Tudo isso nos abastece de histórias sensacionalistas que geralmente não têm nenhuma relevância para a vida diária. Mas elas de fato nos proporcionam uma válvula de escape inconsciente para o criticismo e os julgamentos devastadores que temos com relação à nossa humanidade. Com uma mistura sórdida de condescendência, desdém, zombaria e piedade, nós nos pegamos dizendo coisas como: o que ele estava pensando? Moleque mimado, bem feito para ela. Como ele pode ser tão estúpido? Coitadinha, todo aquele dinheiro fez com que ela perdesse o contato com a realidade. Começamos a nos dizer: claro, eu posso ter algumas deficiências, mas pelo menos não sou tão cafajeste assim. Somos voyeurs que obtêm certo alívio da dor emocional quando assistimos aos tropeços daqueles que tiveram a audácia de se exibir em público e as desgraças dos que, de modo imprevisto, se tornaram o centro das atenções. E numa cultura consumista dirigida pela mídia e que dificilmente existiria sem vergonha e humilhação, o antigo lema da propaganda "sexo vende" poderia ser facilmente substituído por "vergonha vende". E não causa surpresa que a vergonha venda, pois todos nós fomos programados com ela e essas mensagens se tornaram parte do nosso software humano. O vírus no seu software. O software humano roda no primeiro plano da nossa mente, determinando aonde podemos ir, com quem podemos ir e o que é possível para nós quando chegarmos lá. A maioria de nós nunca conhecerá a si mesma fora dos limites desse condicionamento automático. Nunca saberemos o que é possível além dos nossos sistemas de crença atuais, construídos com base na vergonha e no medo. Essas mensagens estão profundamente codificadas na nossa psique. Elas podem assumir formas diferentes, podem parecer um pouco diferentes para cada um de nós, mas estão ali. São parte do modo como somos socializados. Se essas mensagens não existissem, como saberíamos de que maneira nos comportar? Você está começando a compreender as implicações dessas mensagens que todos nós recebemos e nos induzem à autossabotagem? Vou repetir. Somos todos profundamente feridos pelas técnicas de socialização da nossa sociedade. Somos inadvertidamente ensinados que, se não agirmos de determinadas maneiras,
Isso deve significar que somos ruins ou insuficientemente bons. Embora não estejamos conscientes desse programa interno, nem possamos vê-lo, ele está arraigado e codificado nas mensagens que recebemos e está rodando nos bastidores, alimentando os nossos medos e inseguranças. Somos concebidos para atrair o que está em sintonia com o que acreditamos ser verdadeiro a nosso respeito e para afastar o que não está. E somos mestres nisso. Toda crença tem uma ressonância especial, uma vibração. E como diz o ditado, semelhante atrai semelhante. Quando somos jovens, acreditamos que o mundo inteiro está de portas abertas para nós e que podemos ser e fazer tudo o que quisermos. Se tropeçamos, normalmente conseguimos levantar outra vez. Somos direcionados pela ingenuidade da juventude e impulsionados a seguir em frente de modo intrépido pelas nossas mais profundas esperanças e desejos. O poder da juventude carrega tantas promessas e tamanho potencial que, inconscientemente, superamos as crenças subconscientes com as quais fomos programados. Ainda não fomos totalmente condicionados pela crença de que a vida pode nos trair ou que coisas ruins podem nos acontecer, impedindo-nos de chegar aonde queremos. Eu diria que ainda estamos construindo a nossa persona, mas, à medida que esse poder é sobrepujado pelos anos de dores e decepções, ficamos sem os recursos de que dispunhamos quando éramos jovens. A certa altura, paramos de viver dentro das possibilidades infinitas da juventude e ficamos cara a cara com a nossa programação interna, o nosso eu limitado e envergonhado de si mesmo, desconectado e muitas vezes propenso à autossabotagem. Deixamos para trás a inocência da juventude e entramos no estágio seguinte da nossa vida, no qual precisamos começar a aprender com o passado e examinar os nossos comportamentos, dissecar os nossos padrões para que possamos nos tornar seres humanos saudáveis, cheios de vida e plenamente atuantes. A sua vergonha pode fazê-lo acreditar que você é ruim, até os ossos, que você é detestável, sem valor, estúpido, imprestável, tolo, cruel, desatencioso, desatento, né? Fraco, incontrolável, mentiroso e muitas outras coisas. Então, você é atraído inconscientemente justamente para as pessoas, circunstâncias e comportamentos que refletirão de volta para você as suas crenças adquiridas sobre si mesmo. Depois que tiver inadvertidamente participado da criação de circunstâncias externas que confirmam as suas crenças mais profundas, você sela um acordo para agir de modo a aprovar que, de fato, é uma pessoa ruim. Para agir de modo a provar que, de fato, é uma pessoa ruim, sem ter nem sequer ideia do que está fazendo, você comprova a mesma crença sobre si mesmo que lhe causou a sua maior vergonha e sofrimento. Uma vez que estamos sempre atraindo aquilo com o qual estamos mais comprometidos, especialmente os compromissos ocultos da mente subconsciente, criamos e atraímos situações na vida que refletem para nós as nossas crenças internas, inclusive as prejudiciais e carregadas de culpa. Então, as circunstâncias externas, muitas vezes provocadas pelo nosso próprio comportamento, nos provam de várias maneiras que realmente não somos bons o suficiente, que somos meninos maus e meninas más, que não merecemos felicidade, saúde, alegria e abundância. Portanto, solidificamos e perpetuamos as próprias mentiras que nos contaram décadas atrás. Como somos seres espirituais capazes de ver a nossa programação interior quando observamos o mundo exterior, inconscientemente criamos circunstâncias externas para exteriorizar a vergonha que sentimos.
Esta é a origem da autossabotagem e dos ciclos repetitivos e excruciantes de vitimismo e autodestruição. Se quisermos compreender por que as pessoas boas fazem coisas ruins e por que nos tornamos os nossos piores inimigos, precisamos estar dispostos a reconhecer os efeitos devastadores da nossa programação interna. Essa programação atua como um insidioso vírus de computador, que pode destruir todo o bem da nossa vida. E enquanto essas mensagens estiverem rodando silenciosamente em segundo plano, como um vírus na nossa mente subconsciente, continuaremos enviando para o mundo externo a baixa ressonância dessa mensagem corrompida. Continuaremos criando ou atraindo para nós, sem saber, a expressão exterior das nossas crenças interiores, muito embora elas possam estar profundamente escondidas, disfarçadas e reprimidas, a ponto da nossa mente consciente estar alheia à sua existência. Essas crenças transmitem uma força poderosa que nos leva a agir de maneiras que atraem para a nossa vida situações que parecem justificar a vergonha profundamente arraigada. O mecanismo da nossa humanidade atua como um projetor. Quando acredito que sou um fracasso, eu crio e atraio experiências em perfeita sintonia com essa crença. Então, um dia eu acordo dentro dessa realidade e fico chocado ao me deparar com o que está acontecendo em minha vida. É simples assim. Inerente à nossa programação está a capacidade única de vivenciar o que a mente acredita ser verdade. Precisamos pensar nisso e lembrar disso todos os dias. Se eu acredito que eu sou um fracasso, se eu acredito que eu não sou competente, que eu não tenho condições, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, ou que eu sou isso, que eu sou aquilo, é exatamente o que eu estou atraindo para a minha vida. Situações que comprovem que eu sou isso. Vamos lá, finalizando. Nossos sentimentos de vergonha são a fonte de todas as formas de autossabotagem e autopunição. Fazemos coisas ruins e nos tornamos os nossos piores inimigos porque nos sentimos mal com relação a nós mesmos, porque não nos sentimos dignos de sucesso, do estrelato, do prazer ou do amor que temos ou que desejamos. O medo do desmerecimento, de que não pertencemos mais ao clube se tivermos muito, ou o contrário, que não seremos amados se tivermos muito pouco, leva-nos a sabotar o nosso sucesso. Não importa qual dessas duas coisas envergonha mais, trata-se dos dois lados da mesma moeda. Sentimos-nos sem valor e indignos do bem que existe em nossa vida. Fazemos algo consciente ou inconscientemente para nos castigar. Isso faz parte da experiência humana. Por trás da fachada que mostramos ao mundo, queiramos admitir ou não, todos sabemos que não somos perfeitos. Sabemos o que fazemos a porta fechadas. E sabemos o que fizemos no passado para os outros e para nós mesmos. Conhecemos a malignidade dos nossos julgamentos e a severidade dos nossos preconceitos. Sabemos que por trás do que mostramos, não somos tão bons assim. Por isso temos que lançar mão de uma sabotagenzinha para lembrar a nós e aos outros que somos simplesmente mais um ser humano cheio de falhas. Quando nos lembram de que somos menos afortunados, menos atraentes, menos educados, menos talentosos ou menos desejáveis do que aqueles à nossa volta, punimos a nós mesmos. E do mesmo modo, ao sermos sempre confrontados com o fato de termos mais inteligência, beleza, criatividade, dinheiro, sorte ou talento que aqueles à nossa volta, e ao não saber como processar isso, nossa culpa nos leva a fazer algo que nos rebaixará. Por quê? Porque vivemos envergonhados, não apenas das partes de nós que são ruins, mas também das boas. Mas que loucura é essa? O que há de absolutamente insano em ser um ser humano? Aqui estamos nós, mortos de medos de ser ruins e ao mesmo tempo mortos de medo de sermos bons demais.
aqui estamos nós, envergonhados do que somos e envergonhados do que não somos. Mesmo que sejamos capazes de conquistar uma certa dose de sucesso, amor, dinheiro, adoração e respeito, se não curarmos nossa vergonha, se não fizermos as pazes com o passado e descobrirmos o nosso valor inerente, inevitavelmente criaremos alguma circunstância para nos punir. Depois que você entender isso, pode começar a desativar essa programação e não terá mais que se culpar. Para se curar, você tem que ser capaz de distinguir essa programação e reconhecer a sua existência. Ela só pode prejudicá-lo se você não receber a atenção e for abandonado nos recessos da sua mente subconsciente. Terminamos aqui o capítulo 4 na página 57. E em breve faremos o capítulo 5. Espero poder fazer aí uma live realmente com a interação de vocês, tá bom? Muito obrigado, beijo, até mais.